Oi, gente! Feliz último dia de abril! Vamos aqui, né, amanhã adentrar mais um mês, mas eu queria mesmo falar com vocês sobre o congelador. Eu tenho tarefas, né, dentro de casa. E umas que alguém aí também, né, em algum momento já fez na vida, é limpar congelador, né, gente? Quem nunca? Então, aproveitando que amanhã é feriado, hoje tá um pouco mais sossegado, coloquei a geladeira, né? Nesse modo aí, descongelar. E ela era automática, pasme, né? Não é mais. E o que acontece, né? Quando eu fiquei olhando para aquilo, eu fiquei lembrando de que é muito parecido com o que acontece com a gente, né? Inclusive esse processo de no começo as coisas, né? Não guardava gelo e aí com o tempo vai perdendo aquela capacidade de dissolver, né? Essa água que congelou lá na parte superior. E aí, como que a gente faz isso, né? Essa transposição para nós, né? No nosso dia a dia e na nossa vida. Porque tá muito ligado. Porque assim, gente, tudo é muito ressonante mesmo com tudo, né? A gente que não se atém às coisas. Porque quando a gente é ptituco, né? Tem uma idade, pouca vivência, pouca experiência, nós conseguimos liberar, né, várias coisas que chegam a nós. A gente chora, né? Criança chora. E chora rápido, e passa rápido, e daqui a pouco ela já tá pulando, tá brincando, tá indo, né? Inclusive com aquela pessoa com a qual ela chorou, né? Ela não fica acumulando coisas. Beleza. Mas com o tempo isso vai se perdendo, né? E aí quando você vê, você tá um adulto, um velho, né? A melhor idade, sei lá, em algum momento aí, você está congelado para algumas coisas, né? Você olha e fala assim, meu Deus, tô vivendo de novo esse trem, que coisa esquisita, né? E isso vai se repetindo e vai se acumulando ali, né? Aquela experiência que antes era só uma gotinha, ela vai repetindo e vai formando um bloco ali, né? Então aquela emoção sua que tinha que fluir, ir lá, né, nos outros compartimentos e fazer o que ela tem que fazer, não. Ela fica paradinha num lugar ali, frio, e aí cada vez isso vai juntando mais, cada vez isso vai juntando mais, e não some magicamente, né? Você precisa ativamente fazer o movimento assim, chega, né? Hoje eu vou olhar para esse congelador, para esse monte de coisa que tá parado dentro de mim aí faz tempo, ao invés de somatizar, porque a gente somatiza, né? Quando aquilo ali fica muito, né? O que acontece? Começa a dar problema nas outras partes abaixo disso, linkadas, né? Com esse geladinho aí, com esse frescor que tem que fluir, né? Para manter as coisas. Então começa a estragar, começa a embolorar, começa a apodrecer, começa a ficar um cheiro estranho, né? Aí, quando você vai se abrir pro outro, né? Se abre assim, eu vou mostrar o que eu tenho aqui guardado dentro de mim. Não dá muito bom, né? Tem até umas coisas interessantes, mas tem umas outras que ficam contaminando essas partes interessantes. Até se você escolhe, né? Ficar só com aquela fruta que tá ali por inteiro, né? A água não conseguiu dar uma estragada nela, beleza, você vai partilhar esse aspecto com a pessoa, né? Uma outra coisa gostosa que tem ali, saborosa, né? Que te encanta. Nossa, eu gosto daquilo, daquela pessoa, é legal. Mas, com o passar do tempo, você vai percebendo esses cheiros, né? Você vai percebendo que a vida é mais do que isso, que tem muito mais coisas acontecendo ali dentro de você e que não tá dando para ignorar, porque tá vazando já,
né? E aí a gente tem que ir observando esse corpo. Eu tenho um mecanismo, né? Que é como eu lido com algumas questões minhas, que é ficar com mau cheiro só na axila esquerda. Eu falo assim, gente, alguma coisa tá acontecendo. A axila esquerda tá com cheiro, né? O que tá acontecendo? Não adianta, você cuida fisicamente, mas aí você precisa observar o que é que tá causando isso na sua vida. Porque daqui a pouco tô afastando as pessoas, as minhas roupas vão ficar contaminadas, isso vai alastrando. E aquele congelador lá, ele é todo o teu potencial parado, frio, né? Não se sente aquecido, sente que a vida tá xoxa, não tá circulando, né? Toda a vitalidade, toda a alegria, tudo que você tem de bom ali tá paradinho num lugar que não propicia para você uma mudança. Então, quando a gente olha, né, essa dor acumulada aí, ela é o que a gente chama de resistência, né? Tá parado, tá congelado. Você vai pondo camadas em cima daquela primeira gotinha que você fez assim, machucou, doeu. E aí, né, como você vê, o seu congelador tá lotado, e aí você já nem sabe por onde começar. Você começa pelo que escorre primeiro, né? Você começa por onde dá. Você começa por onde? Primeiro se dando conta de que tem muitas partes suas que estão paralisadas, que estão adormecidas, que estão subutilizadas, né? E muitas vezes o que acontece? Você fica olhando só para o congelador. Você esquece de ver as outras coisas gostosas, as outras possibilidades que estão guardadas ali. Você foca só no congelador. E aí a vida vai ficando difícil, né? O seu olhar é assim, olha, eu quero descongelar, mas você vai estimulando o calor para que aquelas coisas ali vá se derretendo, né? Eu já contei isso outras vezes, eu vou contar de novo, né? Porque às vezes ilustra, né? Teve uma época que eu fazia massagem indiana, né? Ayurvédica. E ela é uma massagem bem potente. E eu tinha um cliente que ele tinha, assim, um nível de dificuldade com as coisas que estava expressa no corpo dele. Quando eu olhava para a panturrilha dele, era um bloco. Dedo, não é? Eu tinha que usar o cotovelo, né? Hoje em dia dizem que não é, eu não faço mais, mas dizem que não pode mais usar a técnica, né, da Ayurvédica, que é você pôr um pé em cima do paciente, com o outro você fazer desbloqueio, porque às vezes precisa de mais força para soltar esse bloco, né? E algumas vezes eu precisei fazer isso, né? Tem toda uma técnica onde você usa o seu pé para fazer o desbloqueio desse bloco muscular. Fica tão endurecido que você perde movimento, aquilo fica muito dolorido, e por mais que você faça isso não solta. Então eu tinha que fazer movimentos drásticos, né? Mais contundentes, né? Para poder fazer uma pequena liberação. Ele tinha lá um bem-estar durante um tempo. Claro que na outra semana continuava lá o bloco, porque ele não mexeu no bloco. E, enfim, ele fez um tempo lá, como toda massagem, tem uma galera que sai da crise e some. E eu encontrei com ele depois de um tempo na rua. E aí ele, ai, que bom te ver, não sei o que, vamos marcar uma sessão, vamos tá ali, a vida tá ótima, eu tenho que te contar. Eu falei, tá bom, então me conte. Vamos marcar uma sessão, vamos. Eu peguei e fiz a sessão com ele, aí no meio da sessão perguntei pra ele, o que aconteceu na sua vida? Aí ele virou o rostinho pra mim, assim, todo feliz, e falou assim, eu encontrei o amor. Gente, o corpo dele era outro,
Não tinha mais bloco, não tinha mais peso, tava fluido, né? Aqueceu, soltou, conseguiu relaxar, ele conseguiu ir para um outro lugar, era outro homem, né? Então aí, o que que é esse lugar dentro de nós, né? É encontrar esse amor, né? De alguma forma, você desencadear na sua vida uma coisa quentinha, gostosinha, que isso acelera o descongelamento, né? Então, quantas vezes hoje eu não fiz, não. Mas quantas vezes na minha ânsia, assim, não, vamos, eu quero logo descongelar isso logo. Eu fervia água por dentro do caneca e por dentro do congelador, quando entrava, né? E aí, isso ia acelerando o processo, né? Esse calor que nós temos dentro de nós, né? Que existe dentro de nós. E aí, quando você se permite, né, que esse amor flua, que você receba ele de alguém, que você se coloque disponível, né, para quebrar essas muralhas congeladas que foram criadas aí por você em algum momento, sua vida vai fluir mais, as águas vão para o seu fluxo natural, né? O seu ser vai para o seu fluxo natural, você vai achar o seu lugar, porque quando você está muito, né, endurecido, você está excluído de alguma coisa, né? Você não está recebendo, né, a visão das pessoas, você não está recebendo o amor das pessoas, a vida o tempo todo está entregando coisas para você, mas você nem as vê, você não as percebe, você não as entende, né? E assim, de uma forma muito estranha, né, para quem está de forma, você fala não para as possibilidades da vida te aquecer. Aí a gente fica assim, nossa, gente, mas, né? Por quê? Porque ela tá ali, ó, naquele congelamento ainda, né? E tem algumas pessoas que manifestam isso não só com esse bloco, né? Cada um tem uma dinâmica física, né? Tem pessoas que sentem literalmente frio, né? O pé não esquenta, a mão não esquenta, parece que não chega, né? O fogo da vida ali, né? Fica só muito recolhidinho aqui, mas não vai pra beirada. E aí tem dificuldade de ir pro mais, né? Durante um bom tempo na minha vida eu tive isso, pé e mão gelado. Quando eu tive o meu primeiro bebê, aí sumiu isso. Meu pé esquentou, minha mão esquentou, e aí com o tempo esse calor foi aumentando, né? Porque fui fazendo liberações de áreas congeladas dentro de mim. Então, tem essas coisas dentro da gente, né? Esses lugares aonde uma pequena coisa que para você é muito significativo e que você não consegue, por algum motivo, falar assim, não, eu vou me liberar desse lugar. Durante um tempo, né, a nossa criança interna fica aguardando, e esse tempo pode ser N, aguardando que alguém venha e tire essa dor. Quem vai tirar isso é o adulto. Esse nosso lado dolorido precisa, né, dessas atitudes pequenas, diárias, para que vá descongelando, né? Então, você vai lá, não, olha, eu entendi como que é o processo, desliga, não vou fazer mais gelo, não vou deixar isso ir para mais lugar na minha vida. Como que eu faço isso? Comece por coisas do seu dia a dia. Você sabe que aquele alimento não te faz bem? Substitua, né? Você sabe que você precisa aprender a lidar com tal pessoa. O que aquela pessoa significa dentro de você? Aceite que você não vai mudar, né? As pessoas, você vai mudar aquela situação que te impactou, porque ela ainda está viva dentro de você. Se ela está viva dentro de você, é momento de você mudar a sua forma de lidar. Entenda. Nós somos energia.
Se você, com a sua intenção, olha lá para aquele sofrimento seu e fala, nossa, porque aquele dia fala um palavrão, fala uma coisa esquisita, né? Nossa, aquele dia, e volta lá, nossa, aquele dia, você está fazendo com que essa energia congele, porque você só rememora, você só permite que ela se refaça num looping dentro de você. Ah, mas doeu demais, ai, mas foi muito traumático. Tá, qual a saída para isso? Primeiro, cultivar a vida. Né? As pessoas que você escuta as histórias onde passaram por situações traumáticas, muito traumáticas, o que tira elas de lá? A vontade de sair de lá. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, aonde está a sua vontade de cuidar de você, independente da sua mãe não ter te cuidado, do seu pai não ter te cuidado, do teu marido não ter te cuidado, do teu filho ter te abandonado, ter sido abandonado, ter sido trocado, ter sido... Independente da dor, do abuso físico, emocional, mental, astral, e de você ter feito cagadas em outras vidas, independente de qualquer coisa, a sua vontade, a sua intenção é dominante frente a tudo isso. Então, intencionar, assim, tá dentro de você, nossa, tem saída. Por que tem saída? Né? Porque senão as pessoas não sobreviveriam, o mundo já tinha acabado. Todos nós, em algum momento da nossa trajetória evolutiva, nós passamos por momentos extremamente traumatizantes. O que você vai fazer com ele é que resolve, né? Nós estamos aqui encerrando um período grande humanitário em que nós vivemos a era de peixes, onde o padrão de vítima foi muito cultuado, padrão de medo, né? Desse Deus onipotente, mas que tem características humanas e nada divinas, né? Que ele te joga no inferno e você não tem saída. Isso não é verdade. A verdade é que ele não faz nada disso. Isso foi uma característica humana atribuída a ele e isso contaminou todo mundo, né? Então, esse grande paradigma que a vítima não tem saída é uma grande mentira. Não tem saída enquanto você está olhando para a vítima, né? Enquanto você está potencializando o sofrimento, o congelamento, né? Dói passar pelas coisas? Sim, dói. Você chora, descongelou. Você toma uma atitude, vai descongelando. Quanto de coisas você tem congelado é o tanto que você vai ter que fazer. Começa pelo começo. Hoje eu consigo chorar uma lágrima, beleza. Hoje eu consigo dar sim para o meu papai interno, dar sim para minha mamãe interna, aceitar umas coisas que eu não aceitava. Tem que mudar, né? Então, esse congelamento, né, que nós estamos passando nesse momento e que estamos tendo que olhar para aquelas partes que a gente não gostaria de olhar, cada dia tem uma notícia diferente, né? Mas assim, nossa, que eu era novidade, né? Eu falo assim para os noticiários. Me conta a parte boa. Qual é a coisa boa? Então, focar nessa coisa boa. Porque é isso que vai tirar a gente desse lugar sofrido. A dor, o erro, ele não é para te definir. Ele é para te levar para um outro lugar. Você usa isso como trampolim. Não sei bem como fazer. Ajoelha, reza, pede ajuda. Tem momentos que você vai precisar dessa ajuda para poder fazer esse processo. Porque se você já soubesse, você já teria feito, não é verdade? Né? Tanto é que você está me perguntando, o que eu faço então? Já falei um monte de coisinhas aqui. Mas tem dentro de você esse lugar, né? Onde você sabe e evita fazer. Né? Eu sei que eu preciso perdoar. Perdoa. Sabe por quê? Não importa o que o outro fez. Isso está sendo anotado no caderninho dele. Ele vai ter que lidar com esse arrependimento, com essa culpa.
ele vai receber isso, porque ele jogou isso para o universo, isso vai voltar, ele vai passar pela mesma experiência que você passou. Vai ter que ser você que vai ter que ir lá para dar na cara dele? Para quê? Né? Isso diz mais dele, né? A violência dele diz mais dele e diz de você e o que você vai fazer com ela. Né? Se você vai lá e vai, né? Lei de Talião, olho por olho, dente por dente, na realidade está dizendo para você que se você fizer pro outro, vai vir para você. Então, ele te bateu, beleza. Doeu, cara, doeu muito. Você vai ter que ir ali, ó, né, onde a gente vê o sol nascer quadrado, para você pensar um pouco, né, para você refletir na tua vida. Você vai ter bastante tempo para isso. E aqui você cuida de você. Não é que você não tem que dar limite no outro, você dá limite no outro. Mas um limite saudável. Se a pessoa é psicopata, não é você que vai dar esse limite. Você vai pedir para as autoridades competentes fazerem. Você só vai precisar fazer a sua parte nesse processo. Então, como que tá, né? Esse congelador aí dentro? Onde está congelado? Está repetindo? Onde você está somatizando, já está vazando alguma coisa, né? Já encheu lá e já está... Pega o fio, vamos olhar, né? Onde começou? O que está linkado com isso? O que mais que eu posso fazer? Né? Sempre buscando saídas, aguçando o ouvir, né? A gente tem que ouvir aquela coisinha que fala assim, é isso. Sabe a primeira coisa? Você faz a pergunta e aguarda. Vai vir, vai fazer sentido, você vai perceber. Veja de verdade, ouça a resposta de verdade. Ela pode vir em um livro, uma pessoa, um passarinho, né? Algo vai sinalizar para você, abra-se para essa resposta. Acolha ela. Nossa, foi difícil, né? Entender que o problema não era o meu marido, era eu mesma. Mas a gente cresce, se liberta, né? Descongela, amadurece, vai ficando mais feliz, vai ficando mais alegre, né? É um investimento na sua felicidade, no seu paraíso interno, né? Hoje aqui pode não estar gostoso, mas você está investindo, ó, naquela felicidade que vai chegar. Sabe você alegre, feliz, deslumbrante, né? Assim, rodopiante de felicidade? Então, começa aqui agora com você fazendo o descongelamento. Né? Então, você tem essa visão de você lá na frente feliz, liberta, mas tem uma caminhada daquela. Aí você tá plantando, tá plantando. É que nem você plantar sofrimento, né? Enquanto você fica aí, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, você tá plantando sofrimento. Quando você decide lá, ó, intenção, aprofunda, né? Vou sair disso, você sai. Sabe por quê? Porque senão o mundo já teria acabado. Entenda que o Criador, Deus, força divina, X, né? Vácuo quântico, para quem entende essa linguagem, ele é tudo. Ele é inclusive soluções que você sequer imagina. Nós usamos 10% do cérebro. É nada, né? Uma pessoa que usa 12, ela tá um caminhão na tua frente, é 1, 2 à frente, né? Então, tudo tem saída. É que quando você tá aqui, ó, você não vê daqui de cima, né? Então, esse homem, né, que eu atendi esse cliente, se você fosse falar com ele, ele ia recomendar para você absurdamente, vai amar, vai encontrar a pessoa que te faz feliz, vai encontrar o seu par, sem se iludir de que a pessoa vai te salvar, ela vai mobilizar em você um padrão gostoso. E é esse padrão gostoso que você tem que cultivar, com ela ou sem ela, para você e para o outro, porque a gente dá aquilo que está pulsando dentro de nós.
né? Então, se você tá muito congelado, em algum momento isso também vai passar para as pessoas, né? Aí você usa isso para ficar pior. Entende? Seja seu amigo, seja o seu amor. Amor, se ame, né? Então, amar ao próximo como a mim mesmo. Tá difícil? Uai, tem que exercitar, é um músculo, é ação, amor é verbo, ação. Coisas clichês que eu tô falando, mas elas funcionam, não é? À medida que você vai praticando isso, vai vindo outras coisas. Existem, sim, existem. Mas às vezes a gente tá numa faixa que se eu tentar dar algo para você daqui, você não vai acessar necessariamente, porque você ainda tá aqui, né? Sua visão tá condicionada, você tá cheio de crenças, né? que são dessa faixa. Então, quando você limpa isso, você vai subindo, aí você vai vendo as coisas de uma outra perspectiva. Porque é isso que o amor faz, ele tira você desse lugar sombrio, dolorido e vai levando você, ó, amorosamente para outras faixas. Aceite os convites dele. Os convites dele vai revelar para você onde você tá e para onde você vai. E você precisa aceitar, né? Esse descongelamento para você ser luz. No fim é isso, né? As nossas energias estão todas amarradinhas ali, presas. Você tem uma força gigantesca que mantém isso aqui, ó. Você precisa de uma força muito gigante, gente, para manter energia congelada, porque o natural dela é mexer, fluir, assim, ó. Frequências altíssimas, altíssimas. Olha só. O pernilongo vibra mais alto que você. Ele vê você em câmera lenta, né? E aí ele consegue, lá do jeitinho dele, com as limitações cerebrais, neuronais, sei lá, X dele, ele consegue, fala assim, ele fica assim, eu preciso de sangue, sangue, sangue. Aí você cobre tudo, daqui a pouco você faz um negocinho assim, ele fala, ah, é ali o sangue. E pica você justamente naquele lugar. Você falou, nossa, eu cobri tudo, deixei só esse pedacinho. Ele achou, por quê? Porque ele vibra pela vida dele. E você é a saída. Então, você tem saída. Trabalhe nisso, né? Se você tá aí precisando, né, do roteiro, ter um mapa. É mapa, né? Ele não é você, mas ele diz muito. De tudo sobre você, se você quiser saber. E a gente vai ali, ó, juntos, né? Adentrando esse universo que é você, descortinando, vendo, né? Abrindo os olhos, assim, para sua alma se manifestar, tá? Pode ser individual, pode ser em grupo. Perdão. Você que define que momento que você está, né? Dou conta de falar com mais pessoas juntas, até para perder, né, essa coisa assim, nossa, eu sou muito diferente, eu sou exclusivo. Gente, tem gente que tem dor maior que a sua. Eu me lembro uma vez, eu ando contando histórias, né? Legal. Eu participava de um grupo, foi um grupo de formação que eu fiz durante um bom tempo. E aí tinha essa questão da vítima, né? Tava lá um negócio de vítima, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. Aí ele falou assim, tá bom, vamos fazer uma dinâmica. Escreve aí qual a sua maior dor. Aquela, assim, que justifica você estar aí nesse lugarzinho colhidinho. Aí, ela me dá os papel. Misturou, dobra os papel, põe aqui dentro, vamos tirar. Vamos fazer uma votação. Qual é de vocês o mais vitimado? Entende? Porque tem graus. Às vezes para você olha para isso e fala assim, gente, minha vida é maravilhosa, eu só tenho que melhorar isso. Como que eu posso fazer? Né? Então, às vezes essa perspectiva, né, de que a tua vida, ela tá assim, cheio de bênçãos, cheio de maravilhas, cheio de possibilidades, né? Cheio
de coisas para você agradecer hoje, amanhã e depois de manhã também, para que você possa usufruir exatamente das coisas que você tem. Porque às vezes a gente tem e nem usufrui, né? Às vezes você tem um cachorrinho, brinca, às vezes você tem ali você comprou, né, um material para fazer alguma coisa e você não fez, né? Às vezes você tem uma planta para você cuidar e você ainda não está cuidando direito, né? Ou então ela já está dando flor e você não foi lá apreciar, gosta, entende? Às vezes se você curte a pescar, mas faz tempo que você não vai. Por quê? Né? A vida tá tão cheia assim que não tem um final de semana, um feriado, né? Que você não possa ir lá para aquele rio onde você nem precisa pagar nada, só fica lá na beiradinha, leva o seu lanchinho, né? Leva sua isca, passa um tempo ali. Então, torne as coisas um pouco mais simples no seu dia a dia, né? E quando você sentir que tá tumultuado, que o congelamento tá demais, que as coisas estão meio despencando dentro de você, que a sua estrutura tá assim mais abalada, chama aqui no direct, vamos conversar um pouquinho, para ver se você sente que é comigo, porque às vezes não é comigo, e tá tudo bem, são afinidades, né? É isso, tá bom? Que você tenha um bom feriado. Gratidão.